Já até saí de perto dele. Graças a Deus. Não fica muito perto, não. Não fala comigo mais nesse programa hoje. Fica muito perto, Botafogo e Vasco, Brasileirão. É um confronto que vale muito para as duas equipes. Mas para mim, tu pode perder e depois Mas ganhar pra depois. você tem um monte de jogo pra mais ganhar, pra... Pedrosa. Você também tem. Não tem esse negócio de mais importante pra você, não. É o Vasco em busca da Libertadores. Mas se você ganhar os outros, você vai pra Libertadores. Não, Alô, Big Boys, o discurso voltou da Libertadores. Ó. Fala, Ocilene Tem Brito. uma frase que eu gosto muito de Tropa de Elite. Cada cachorro... Não, Rodolfo. Peraí, já vamos falar desse clássico. Aliás, eu vou falar com o Vene e o Vene falar com você. Aí tu fala com o Vene e o Vene Tá fala bom. comigo, tá bom? Olha aqui, põe na tela. Já vamos falar. Titulares. A provável escalação do Vasco deve ser a seguinte. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, Léo e na esquerda Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Puma Rodrigues, Payet e na esquerda o Emerson Rodrigues. No ataque, o Pirata Verrete, que já fez muito gol no Botafogo. O Big Boy está aqui, ué, vocês não são amiguinhos? Não ficam se defendendo o tempo inteiro, um ou outro? Ai, são amiguinhos? Não são mais amiguinhos? Nós somos amiguinhos sim, tá? Pressão toda dela. Minha! Toda dela. O que? Minha pressão o briga quê? pelo título. Você briga pela vaga na Libertadores. Corte rápido. Cada um na Inclusive, sua. acho muito que se, nada vai mudar na sua vida se você perder esse jogo. Quer assinar um empate? Não. Eu tô te oferecendo o contrato do empate. Corte rápido. Você não quer assinar um empate. Ai, meu Deus do céu. E Se não assinar um empate, pode ser pior. eu não Isso é quero, pior. não. Eu só acho que a gente podia combinar. Tem um monte de jogo, 6 jogos pra você conseguir o teu número de Não vai dar, Libertadores. não vai dar. Mas no meu caso, todas são uma final. Porque O aquele Vasco time do também. Big Boys tá ali, ó. Que eu faço assim, ó. Que eu olho aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Não aguento Vene, mais. Se você fosse a Fernanda Maia, Eu assinaria um empate. obrigado. Eu? Corte rápido. Sério, Vene? Assinaria. Até porque eu tô partindo do princípio que hoje o Palmeiras não ganha do Corinthians. Você ainda vai saber o resultado. É isso, pô. Entendeu? Assina agora. O contrato tem validade de 2 horas. Deixa eu dizer uma coisa. Pelo lado do Fogão, o Fogão acabou de liberar aí a parcial de ingressos vendidos para esse jogo. Esse jogo aqui é amanhã, terça-feira, 9h30 da noite. 30 mil ingressos já foram vendidos. O Botafogo estava vibrando ainda ali no final de Libertadores, Vene. Uma coisa meio nas nuvens e meio que sem entender. Mas o Botafogo ainda está muitíssimo na briga por esse brasileiro. Cadê? Mandou eu ler. Tô até com medo. Vene, pode ler, não? O que é? Fernanda vestida de verde, torcendo pro Palmeiras hoje? Ah, eles não conhecem. É Eles não zica Certo, que é isso. É a Zica Reversa. E, aliás, um beijo pra Cris. Sabe quem é a Cris? Quem? A locutora da Arena do Corinthians. Ô, Big Boy, você tá nervoso? Gente, tem clássico regional essa rodada, né? Então, o Botafogo vai encontrar o Vasco e o Corinthians vai encontrar quem? Quem, ô Big Boys? É na Neoquímica? É na Palmeiras? Fala comigo, Vene Casagrande. Olha, Aí o Botafoguense agora tem que virar a bazuca pro brasileiro, né? não é virar bazuca, é focar durante quase um mês no Campeonato Brasileiro. Você disse aí que as chances são grandes, eu diria que o Botafogo é o grande favorito, porque não é nenhum exagero dizer que hoje joga o melhor futebol do futebol sul-americano. Então, a equipe do Botafogo tem que focar 100% no Campeonato Brasileiro e esquecer, eu sei que é difícil, mas deixar um pouco de lado a decisão da Libertadores da América. Mas, sem sombra de dúvidas, estamos falando de Botafogo, que é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar do Marcelo. Marcelo no Fluminense, que não tá mais. Aliás, foi uma das grandes polêmicas aí do final de semana. Eu fiquei triste, tá? Porque finalizar essa história desse jeito, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, você já sabe... Mas o foco num bom resultado é o mesmo. Botafogo e Vasco se encaram na terça no estádio Newton Santos. O Gigante da Colina mantém vivo o sonho de ir à pré-Libertadores. O time está em 9º, com 43 pontos e chances reais de conseguir uma vaga no ano que vem. E se tratando do estádio Newton Santos, o Vasco tem se dado bem. Desde que inaugurou o gramado sintético em abril do ano passado, a equipe disputou 4 partidas, com apenas uma derrota. Contra o Botafogo, o Vasco enfrentou 2 vezes o time como visitante no gramado sintético do Newton Santos e acabou perdendo no Brasileirão do ano passado e venceu no Carioca deste ano.
e terá um desafio difícil, já que irá enfrentar o Glorioso, que vive o melhor momento, alcançando a final da Libertadores pela primeira vez na história do clube. Além disso, como mandante, a equipe acumula 7 vitórias, 5 derrotas e 9 empates. Ao todo, foram 38 gols marcados e 27 sofridos. Para a partida, o técnico Arthur Jorge não vai poder contar com o zagueiro Bastos, suspenso com o 3º cartão amarelo. Júnior Santos intensificou os treinos e pode ser relacionado para o clássico. Pelo Vasco, Ryan treinou normalmente durante a partida e não será desfalque. Verratti e Hugo Moura retornam após cumprirem suspensão. Um clássico que pode manter o Botafogo na primeira colocação ou deixar o Vasco mais perto da pré-Libertadores. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento todas as notícias envolvendo Vasco da Gama e Botafogo, Botafogo e Vasco da Gama, que acontecerá no estádio Newton Santos amanhã, às 9h30, no horário de Brasília, 9h30 da noite, né? Então, portanto, a gente conseguiu acompanhar nesse momento o jornalista da SBT passando toda a notícia do Vasco, passando também a provável escalação, né, que pode ser que o Rafael Paiva envie a campo, com a novidade sendo Payet titular novamente, assim como foi no Vasco e Bahia. Botafogo também tem um Bastos suspenso, então é um desfalque bastante sentido por parte da torcida e também do técnico Arthur Jorge, mas é um jogo que vai ser um clássico muito interessante de se assistir, um clássico muito competitivo, um clássico a nível de Vasco e Botafogo no estádio Newton Santos. Botafogo, como eu falei com vocês, já em vários vídeos, Botafogo brigando para ser campeão da Libertadores, ser campeão também do Brasileiro, depois de tudo que aconteceu no ano passado. Já o Vasco buscando voltar à Libertadores. O Vasco foi muito longe na Copa do Brasil, quase chegou na final, chegou na semifinal e foi eliminado para o Clube Atlético Mineiro. E agora o Vasco almeja chegar na Libertadores por parte do Brasileiro. Se o Vasco chegar, depende de vários fatores também. O Vasco pode fazer um G6, por exemplo, chegar em G6 e aí conseguir ir para a Libertadores. O Vasco também pode torcer para, quem sabe, até mesmo o Botafogo, ou Atlético Mineiro, ou até mesmo o Flamengo, dependendo desses times aí, ser campeão das competições, até mesmo o Cruzeiro ser campeão da Copa Sul-Americana. O Vasco pode chegar na Libertadores, até mesmo no G8, G9, cara. Então, realmente, poderia ficar muito mais fácil para os gigantes da colina almejar uma competição internacional. Lembrando que se o Vasco continuar nesse ritmo, a Sul-Americana é garantido. E aí também, lógico que a pretensão maior é a pré-Libertadores. A provável escalação vocês já ouviram, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo Pelé ou Maicon e João Vitor na zaga. Lateral esquerdo, Piton. Na volância, a volta do Hugo Moura. E também o Matheus Carvalho armando jogada Payet. Na ponta direita vai ser o Pumita, ponta esquerda o Emerson e na frente o Pirata também retornando de suspensão, Pablo Verratti. Já a equipe do Botafogo deve vir a campo com o John, lateral direito Vitinho, lateral esquerdo Alex Telles, zagueiros Alexander Barbosa e Adrielson, na volância Gregory e Marlon Freitas, armando jogada Savarino, pela ponta esquerda Almada, pela ponta direita Luiz Henrique e na frente Igor Jesus. Essa é a provável escalação da equipe do Botafogo para enfrentar o Vasco da Gama. Duas equipes aí de muita qualidade e pode ser realmente que seja um baita clássico. Eu confio muito que vai ser um baita clássico. Eu não tenho nem palpite para esse jogo, porque realmente vai ser um jogo muito interessante de se ver. E, cara, vai ser aquele jogo que qualquer um que der mole, a equipe vai aproveitar e vai conseguir a vitória nesse jogo tão importante que acontecerá no estádio Newton Santos. Galera perguntando para mim muito sobre a situação envolvendo o Marcelo, né? Cara, o Marcelo rescindiu com a equipe do Fluminense, aí teve alguns torcedores do Vasco falando assim, pô, será que o Marcelo seria uma boa ou não seria e tudo mais, mas, cara, não passou disso. O Vasco, até o momento, tá focado em conseguir a pré-Libertadores, né, a Libertadores nessa temporada via Brasileiro, e aí, cara, negociação, no momento, não é o momento certo de se falar em negociação no Vasco. Então, galera que ficou assim, pô, mas o Marcelo seria uma boa, o Marcelo não seria uma boa e tudo mais. Cara, nada de Marcelo por enquanto. Tudo que sair agora sobre o Marcelo é mera especulação. A verdade é que o Vasco, como eu falei com vocês, está totalmente focado na situação envolvendo o Campeonato Brasileiro. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Lembrando também que é muito importante você se inscrever aqui no React do Futebol
oficial. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!